Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Isso nos ajuda muito a curtir na novela. A querida Santa Liz Inês é a vilã notória, feroz e desesperada, mais bonita. No entanto, ela é a personagem favorita do nosso leitor. Um dia, por pura coincidência ou talvez destino, o leitor abre os olhos e percebe ela de alguma forma entrou nas páginas do romance e ela não é qualquer personagem. Ela é Rachel Agnes, irmã de seu personagem favorito, bem mais velha, meia-irmã, mas ainda assim isso é bom o suficiente agora ser Rachel, a leitora, está em êxtase por poder cuidar de sua personagem favorita enquanto ela cresce. Você vê que Liz Agnes é sua meia-irmã ilegítima no romance Rachel morre ainda jovem, levando Liz sendo trazida para a casa de Agnes, apesar de seu status ilegítimo, mas devido à sua origem, ela sofre maus tratos por parte das pessoas ao seu redor, levando-a a se tornar a amarga vilã da história. Ao contrário da protagonista do romance, Liz não nasceu com sorte, então ela teve que rastejar para subir, e é por isso que ela é a personagem favorita do leitor. Ela lembra como a vida de Liz chegou ao fim. No romance foi pacífico, mas triste. Ela ficou sozinha até o fim, incapaz de experimentar o que significava amar e ser amada de volta. Agora que ela está aqui, as coisas serão diferentes para Liz. Ela, Rachel Agnes, vai garantir que Liz viva uma vida feliz. Uma batida repentina na porta interrompe os pensamentos de Rachel. É Abigail, a empregada-chefe, carregando uma garrafa de vinho no romance. Abigail assumiu o controle de Agnes' propriedade. Assim que o duque e a duquesa Agnes faleceram com fome de poder, ela usou a dor de Rachel a seu favor, fazendo lavagem cerebral e incapacitando-a o suficiente para que ela não conseguisse nem funcionar. Presente, Rachel se enrola de raiva recusando o álcool e mandando Abigail embora. Graças a Abigail, ela é alcoólatra desde que seus pais faleceram. Se ela quer dar a Liz uma vida melhor, então ela precisa mudar sua própria vida primeiro. Limpando a cabeça, ela mergulha na banheira, mas Abigail manda outra empregada em Anne para lhe entregar o vinho. Tendo farto, ela o tira das mãos de Anne. Só para Anne pode relatar a Abigail que ela o pegou mais tarde naquele dia. Rachel é alertada sobre uma comoção quando Marcus invade a mansão, insistindo em se encontrar com ela. Se ela se lembra corretamente, Marcus está, o futuro braço direito de Liz. Ele também é a única pessoa que sabe onde Liz está, e a mesma pessoa que a traz para a casa de Agnes após o falecimento de Rachel, para que ele marche para a mansão. Rachel não posso acreditar na sorte dela. Ele apenas a poupou do esforço de encontrá-lo mais tarde. Ela o acomoda durante o chá, e seu primeiro comentário é notar sua sobriedade. Para a humilhação de Rachel diante de seu Marcus, relata o estado atual do território. Lutando e negligenciados, os cavaleiros não foram pagos. As pessoas estão se mudando e as feras os atacaram. Isso é um choque para Rachel, mas Marcus a lembra que ela é parcialmente culpada porque ela nomeou Abigail para supervisionar a propriedade e o território. Ao ouvir isso, ela aperta o nariz em decepção, mas não faz sentido insistir nisso imediatamente. Ela ordena a remoção de todos a equipe afiliada a Abigail, faz um movimento que deixa Marcus surpreso em meio ao choque. Rachel traz a garrafa de vinho que Abigail está dando a ela. Ela quer que Marcus investigue, e embora ele não sabe o que há nele, ele já ferve de raiva. Ele não consegue acreditar na audácia daquela empregada-chefe enquanto Marcus expõe suas frustrações. Rachel só consegue tomar um gole de chá, pensando que sabe que Marcus não é leal a ela, seu coração pertence ao território de Agnes, e sua lealdade com seu falecido pai ainda sabe que um dia ele trabalhará para Liz. Ela imagina que pode confiar nele o suficiente em outro lugar. O líder dos Agnes Knight's Tale Weber é confrontado por seu vice, Rupert Archer. Eles não são pagos há meses, e o conto não fez nada além de beber. O rabo insultado se transforma em violência, mas o que ele não espera é que todos fiquem do lado de Rupert, um por um. Eles se viram para sair, deixando o rabo mais irritado a cada minuto. Só então, uma voz corta o caos. Rachel chegou. O rabo Weber é de Abigail Primo. Ele pode ser o líder dos cavaleiros, mas só conseguiu o cargo por causa do nepotismo Rupert Archer. Por outro lado, é um cavaleiro com muita coragem. Mais tarde, no romance, ele dedica sua vida protegendo o personagem principal do perigo e do vilão. Liz, sabendo que Rupert se torna um obstáculo para Liz. Rachel está determinada a impedi-lo de deixar a casa de Agnes olhando para trás, e Rupert está claro que eles já estão brigando um com o outro, então por que não atiçar a chama e matar dois coelhos com uma cajadada só? Rachel sugere um duelo entre eles para resolver a questão, uma ideia que Rupert não recusa o rabo, apesar de contas com suor, evidentemente nervoso, sem um momento para perder. Rupert se prepara, mas ele se recusa a usar sua espada no rabo.
não o considerando digno de sua lâmina. Isso irrita o rabo, e ele ataca sem avisar, mas rápido como é para atacar. Rupert é tão rápido em retaliar, e ele incapacita a cauda com facilidade, tendo vencido Rupert. Se vira para Rachel, seu olhar cauteloso para sua surpresa, embora ela o nomeie como o novo líder dos Cavaleiros Agnus. O dia que todos esperavam finalmente chegou. Rachel Agnes finalmente recuperou o juízo com um sorriso orgulhoso. Rupert humildemente aceita a honra, prometendo um serviço a Rachel e a família de Agnes na propriedade. A mente de Abigail está confusa sobre o comportamento de Rachel. Ela levou meses para prestar Rachel indefeso, usando remédios, e o vício em bebidas alcoólicas é considerado uma doença, um feitiço. Então por que Rachel de repente está se libertando naquele momento em que um servo ataca, relatando que Rachel se encontrou com Marcus imediatamente? Abigail se volta para Anne, exigindo saber se Rachel bebeu o vinho naquela manhã ou não. Quando ela não consegue dar uma resposta clara, ela provoca a ira de Abigail instantaneamente, suportando sua violência fora de Rachel, e Rupert fechando a propriedade determinada a finalmente pôr fim à tirania de Abigail. A porta do escritório se abre quando Rachel invade Rachel. Cuida primeiro de Anne chorando, mas uma caixa de joias sobre a mesa chama sua atenção. Ela começa a confrontar Abigail e imediatamente a empregada afirma que ela escolheu a dedo aquelas joias para dar a ela mais tarde. Vendo Rachel sorrir, Abigail pensa que ela escapou mais uma vez, mas para sua consternação, as próximas palavras que saem da boca de Rachel fazem seu queixo cair. Ela acaba de ser dispensada do serviço. Rupert a agarra instantaneamente e ela faz uma birra gritando sobre injustiça, enquanto ela está sendo arrastada e deixada sozinha. Rachel então nomeia Anne como sua empregada pessoal nas próximas semanas. Rachel começa a arrumar a casa de Agnes, sua primeira tarefa, trazendo em um mordomo e promovendo a empregada sênior com a ajuda deles. Rachel deixa a administração da propriedade para eles, enquanto ela se concentra no trabalho administrativo. Ser duquesa não é brincadeira, e ser deixada com a restauração de um território negligenciado torna tudo ainda mais difícil. Apenas olhar para a montanha de papelada faz Rachel chorar, e ela só pode desejar que Marcus volte mais cedo para ajudá-la naquele momento. Anne informa-a da chegada de Rupert, e então ela corre para encontrá-lo do lado de fora. Rupert mostra as riquezas que devolveu, com uma pequena parte de tudo que Abigail desviou nos últimos 6 meses, justamente quando Rachel pensou que não poderia ficar pior. Rupert, então, entregou a ela vários pergaminhos com as escrituras das propriedades que Theo Weber comprou com seu salário incomumente alto. É uma vida difícil para a família de Agnes, mas certamente dias melhores estão chegando. Então, um Marcus de aparência sombria finalmente retorna, pedindo a Rachel que faça um exame médico imediatamente em outro lugar. Uma batalha sangrenta termina, e no centro de tudo está Theo von Lattville, o arquiduque da propriedade de Lattville. Com toda a sua personalidade fria e taciturna, ele expressa desdém pela maioria dos assuntos da alta sociedade, incluindo a notícia da tentativa da família Agnes de se reconstruir na mansão Lumen Tudris. O médico da casa Agnes garante a Rachel que ela está bem por enquanto. Ele revela que o vinho que Abigail tem servido para ela é misturado com vidro periol, um veneno tão potente que pode causar perda permanente da fala. O motivo pelo qual Rachel não mostrou nenhum sintoma permanece um mistério até para ele. Lumen considera as possibilidades de Perioglass ser uma toxina regulamentada pelo Império, que Abigail não deveria ter sido capaz de obtê-lo apenas com dinheiro. Poderia alguém dentro do palácio estar envolvido? Ele acrescenta que existem apenas 2 razões pelas quais Rachel poderia sobreviver ao veneno. Ela é uma santa abençoada por Deus ou uma maga que despertou um poder imenso. Rachel lembra que Liz tinha habilidades de água no romance, mas ao contrário, Liz ela não tem nenhum poder ou magia. Perdida em pensamentos, ela não percebe que Lumen a está observando silenciosamente. Sua mudança repentina de comportamento o faz se perguntar se o veneno danificou seu espírito, levando a sua mudança repentina de personalidade quando os dois saem de seus pensamentos. Lumen aconselha que eles monitorem a condição dela por enquanto, com tão pouco conhecimento sobre o veneno que ele não pode fazer muito. Mesmo assim, Rachel agradece sinceramente. Logo após, Lumen sai. Anne chega com cartas e uma delas traz o selo da família imperial em outro lugar em uma prisão subterrânea. Rupert acompanha Abigail para fora. Ela alegremente assume que Rachel limpou seu nome sem saber. Ela está sendo transferida para um lugar muito pior.
que até os ratos evitam naquela tarde, Marcus lê a carta imperial, tremendo com a menção do arquiduque. Os Latvios são famosos magos de fogo, mas sua sede de sangue levou cada um deles a morrer em batalha. A carta em si é um convite para celebrar a vitória do arquiduque. Rachel quer recusar, mas Marcus proíbe, e a reunião imperial é a oportunidade perfeita para anunciar o retorno da família Agnes. Exausta, um pesado silêncio se instala no escritório, até que Rachel de repente confronta Marcus sobre Liz. Marcus está perplexo com a questão de que elas podem ser meias-irmãs, mas o paradeiro de Liz não é algo que ele possa compartilhar tão livremente. Mas a ânsia de Rachel em proteger e cuidar de sua irmã corrói seu coração. Ele oferece um acordo quando a família de Agnes se tornar mais estável. Só então ele a apresentará a Liz. O que ele não espera é que Rachel mergulhe no trabalho pelas próximas semanas. Normalmente, a maioria dos nobres não se importa menos com seus irmãos ilegítimos. Alguns até os matam. Mas Rachel, ele se pergunta se ela é diferente. Do nada, Rachel pede a ele atualizações sobre os impostos, documento de isenção, devido ao território cair no abandono e na ruína. Ela acredita que o mínimo que pode fazer é deixar os impostos até o próximo trimestre. Felizmente, Marcus está lidando com isso com a máxima urgência. Ele relata que ele providenciou a publicação de anúncios e, como a maioria dos moradores é analfabeta, ele providenciou para que isso fosse divulgado boca a boca, e a alfabetização é um privilégio reservado apenas para os ricos sem tempo e dinheiro. A maioria dos comentaristas nem sequer é capaz de ler e escrever uma realidade que não agrada Rachel para si mesma. Ela considera estabelecer uma academia. Afinal, Liz precisa crescer em uma sociedade próspera e próspera. Certo? Eu amo como a bússola moral dela é o bem-estar de Liz. Bem, isso é o amor de uma irmã. Acho que logo ela terminará seu trabalho do dia, e depois de revisá-lo, Marcus elogia sua qualidade impressionante, satisfeita. Rachel decide comemorar, e sua ideia de uma celebração é inspecionar ela mesma o território. Marcus quase engasga com a ideia, mas admite que pode ser bom para ela ver como seu povo vive, o que ela rapidamente percebe em sua excursão é que a vida no território de Agnus está longe de ser decente. Pior ainda, há homens se passando por fiscais cobradores em meio ao período de isenção fiscal. A frustrada Rachel marcha em direção à comoção. Os falsos cobradores de impostos estão assediando um vendedor de flores que ela ajudou antes, e Rachel não está com vontade de deixá-los escapar tão facilmente enquanto os homens estão distraídos. A mulher pede que seu irmão escape, então ela ataca eles gritando para que todos não se envolvam muito, pois eles podem recorrer à violência. Seu ato heróico toca Rachel, e sob ela ordena que Rupert imobilize os homens em um instante, o que a irrita ainda. Mas é que os homens têm a coragem de usar o nome dela para ameaçar Rupert, interrompendo a comoção que Anne anuncia. A identidade de Rachel para a multidão, revelando-a como a duquesa Agnes, esclarecendo as coisas. Rachel nega qualquer conexão com os falsos cobradores de impostos, em última análise, marcando-os como fraudes. Honestamente, se for dependessem de Rupert, só sei que ele executaria as fraudes por seus crimes antes que o público. Rachel anunciasse pessoalmente a isenção de impostos. Deixando todos maravilhados, ela então se volta para o vendedor de flores perguntando seu nome. A mulher se apresenta como Bella, e naquele momento, Rachel decide que irá nomeá-la como empregada pessoal de Lisa quando elas retornarem para a mansão. Rachel tem uma conversa com Marcus. Ela viu por si mesma que o território ainda está em ruínas, então fica muito perturbada por não ter Liz com ela. Demora um pouco para ela convencê-lo, mas finalmente ele cede fielmente à sua palavra. Marcus leva Rachel para conhecer Liz dias depois dentro da carruagem. Rachel sorri de excitação, mas o mesmo não pode ser dito de Marcus, que está imerso em pensamentos refletindo sobre a atitude de Rachel e ações nas últimas semanas. Ele tem certeza de uma coisa: ele jurará lealdade a ela de agora em diante. Estou tão feliz por Rachel. Ela ganhou outro aliado ao seu lado. Mais uma vez chegando ao lugar onde Liz é, Rachel fica nervosa, mas rapidamente se transforma em preocupação e raiva quando Liz é jogada. No chão diante de sua jovem Liz, lentamente abre os olhos para uma mulher que a embala com cuidado antes que ela possa processar qualquer coisa. Seu coração bate mais uma vez quando a voz estrondosa de seu zelador ecoa logo atrás dela. Vendo pessoas ao redor
redor, a mulher exige saber quem elas são, mas ela é rapidamente silenciada quando Rachel afirma ser irmã de Liz há 8 anos. Liz foi abandonada na porta de uma mulher morena que a acompanhava. Estava um saco de moedas e uma carta solicitando que ela fosse cuidada em troca, ela receberia um salário mensal, uma compensação que a mulher acolheu muito bem. Por um tempo, ela suspeitou que Liz era uma filha ilegítima de uma família rica, mas vendo Rachel em seu noites antes dela, ela percebe que Liz pode apenas vir de uma nobreza de alto escalão. Seus olhos brilham de ganância. Se ela jogar suas cartas corretamente, ela pode ser recompensada com uma quantia considerável. Infelizmente, para todas as suas esperanças de roubar a riqueza de Lisa desaparecem rapidamente quando Rachel expressa desdém por ela. Marcus admite que está enviando dinheiro de seu próprio bolso para apoiar Liz, mas devido a tempos difíceis, ele não conseguiu enviar nenhum nos últimos 2 meses. E é provavelmente por isso que a mulher estava agindo assim. Isso só alimenta a raiva de Rachel. Embora já tenham se passado 2 meses e ela já esteja tratando Liz como lixo, não, ela percebe que pode estar abusando de Liz há muito mais tempo, já que está farta. Rachel deixa Rupert para lidar com a mulher. Afinal de contas, o propósito dela vir aqui era ver Liz. Então é em Liz que ela focará sua atenção sozinha. Liz se pergunta se elas são realmente irmãs, e Rachel a tranquiliza de que ela é de seus cabelos a seus olhos. A semelhança é inconfundível. Sorrindo calorosamente, ela estende a mão para Liz, prometendo que cuidará dela de agora em diante. Demora um pouco para ela aceitar, não porque ela não confia Rachel, mas porque tudo parece bom demais para ser verdade quando eles deixam Rupert. Então cumpre suas ordens, se livrando da mulher que se atreveu a abusar de Liz nos próximos dias. Rachel abre seu coração, cuida de Liz, seja jantando com ela, vestindo-a ou fornecendo-lhe as coisas mais luxuosas. Rachel faz isso de todo o coração quando Liz está confortável o suficiente. Rachel então a apresenta a todos. A primeira da fila é Bella, que cumprimenta alegremente sua amante. Em seguida são todos os outros, e que melhor maneira de fazer isso do que organizando uma festa de boas-vindas, com presentes do chão para o teto, e todos dão as boas-vindas a Liz, calorosamente emocionada. Liz só consegue chorar em resposta através de ranho e lágrimas. Ela resmunga. Por que demorou tanto para Rachel encontrá-la? Uma pergunta que faz a pergunta de Rachel, coração partido para Liz. Mantendo o olhar baixo, ela pondera sobre sua resposta, admitindo que esteve doente por muito tempo. Uma mentira inocente, é claro. Mas uma alma jovem como Liz não precisa saber as coisas que ela passou sob a supervisão de Abigail. Mais tarde, Rachel mostra a Liz seu quarto, uma visão que a deixa maravilhada na segurança de seu próprio quarto. Ela então abre seu coração para Rachel. Ela admite o quão grata ela está a Rachel por deixá-la ver as maravilhas da vida tão cedo, seja um bolo delicioso ou um quarto luxuoso. Liz sente seu coração transbordando de felicidade. Rachel suaviza seu olhar para a confissão de Lizzie, mas as próximas palavras que saem de sua boca partem seu coração novamente, inocentemente. Ela se pergunta por que Rachel é tão legal com ela. Ela nem sabe que tipo de pessoa ela ainda é desconhecida. Sua Rachel sabe tudo. Afinal, ela era Ewan Beck, no século XXI, uma mulher tão magoada com sua própria realidade que recorreu a um romance para escapar. Era Liz com toda a sua maldade e vileza personalidade que a salvou da dor do mundo real. Então agora que ela é Rachel agonista, ela espera retribuir o favor. Já se passou 1 semana desde que Liz se mudou para a mansão Agnes. Embora Rachel adore passar tempo com ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, seus deveres ditam o contrário. O dia da festa de comemoração do arquiduque está chegando e, infelizmente, Marcus enfatizou o quão importante é para ela comparecer. Chegando na capital, a entrada de Rachel surpreende os nobres. Na festa, com certeza eles esperavam que ela chegasse parecendo uma duquesa desarrumada. Só então uma mulher pequena e loira cumprimenta Rachel. É Caroline Harrisman. A família Harrisman é uma delas. Apoiado pelo Palácio Imperial, começou quando o Marquês de Harrisman foi elevado ao status de ducal como recompensa por destituir o príncipe herdeiro do atual imperador, apenas pensando na política. Apesar de tudo, Rachel não vê razão para fazer amizade com Caroline, mas da mesma forma, ela não vê razão para transformar uma família tão poderosa em inimiga. Seguindo o fluxo, ela cumprimenta Caroline apenas por Caroline, chora imediatamente sobre sua vida amorosa inexistente, amor não correspondido.
É por isso que Caroline é mais conhecida na alta sociedade. Ela sempre se faz parecer a vítima falando sem parar, não recebendo a mesma quantidade de amor que ela está dando. Homens e mulheres têm pena dela, mas Rachel sabe melhor que pessoas como Caroline a deixam doente. De repente, a chegada do imperador George von Caster é anunciada, agitando a multidão em um frenesi. Ele entra todo arrojado, mas uma aura sinistra vaza da pessoa que o segue, o arquiduque de Latchville. Ele pode parecer assustador, mas sua aparência é inegavelmente caída lindo demais. Inesperadamente, o Marquês e o Marquês de Cavendish se aproximam de Rachel e os três têm uma conversa bastante hostil logo depois que Rachel se vira para cumprimentar o imperador. Mas para seu horror, alguém a empurra para trás, as palavras de Marcos ecoam em sua mente enquanto ela cai. Nunca toque no arquiduque, a menos que você queira perder um membro, e por algum destino cruel, Rachel simplesmente cai direto no... Arquiduque Rachel congela ao cair no braço do duque, porque os rumores dizem que quem toca nele se machuca ou morre, mas os nobres que a empurram são os que acabam machucando e punindo o duque. Apenas lança um olhar estranho para ela antes de sair do corredor na manhã seguinte, na propriedade de Agnes. Liz acorda de um sonho ruim que parece real demais. Ela se pergunta se isso mostra o futuro, mas ela tenta empurrar, afastando o pensamento. Ela ainda se sente grata por viver em um lugar quente e, seguro que ela nunca teve antes, quando ela verifica do lado de fora de seu quarto, ela vê servos gritando e brigando. Um servo intimida Bella, dizendo que Liz é uma filha ilegítima com quem a duquesa não se importa. Bella parece culpada quando vê Liz, mas Liz a abraça e agradece por ficar ao seu lado. Bella ajuda Liz a arrumar sua cama antes do café da manhã, tentando agir. Normalmente, Liz fica quieta, mas seus olhos ficam frios claramente. Ela não é tão indulgente quanto parece. Ela parece um anjo, disfarçado enquanto isso na capital. Rachel mantém pensando no que aconteceu na festa da noite passada. Ela se lembra de como o duque pegou o marquês e sua esposa planejando algo contra ele. Ela não consegue entender como ele sai livremente depois, machucando-os na frente do rei. Seu servo pensa que ela só está cansada de pensar demais. Ela sugere que eles vão às compras para relaxar e talvez comprar algo para Liz. Rachel concorda, esperando que sim ajude-a a parar de pensar. Mas enquanto eles fazem compras, Caroline aparece de repente e os interrompe. Rachel já se sente estressada só de ouvir a voz dela. Ainda assim, ela permanece calma, enquanto Caroline sorri e a convida para uma festa em uma de suas casas na capital. Isso cheira a problemas na festa. Rachel se torna a convidada estranha aos olhos de todos. Ela vê álcool na mesa, embora ainda esteja claro lá fora, e ela sabe que Caroline faz isso de propósito. Rachel fica ansiosa, mas esconde enquanto o convidado fofoca sobre o que aconteceu com o duque. Eles continuam espalhando histórias mesmo sem saber de nada. Rachel diz que está bem e que seu corpo não está machucado, mas Caroline de repente pergunta se ela conhece o duque. Alegando que ela amou ele por um longo tempo, Rachel diz que conheceu o duque algumas vezes, mas insiste que isso não significa nada. Rachel, no entanto, fica se perguntando por que o duque não a machucou quando ela o tocou, mesmo que por acidente. Nobres confortam Caroline, pensando que ela está com ciúmes da atenção do duque para Rachel. Ela até parece satisfeita com a atenção deles. Uau, ganhando simpatia sem motivo. Rachel não quer se envolver com a filha orgulhosa do duque Harrisman. No entanto, ela ainda chama a atenção de todos por serem rudes, incluindo Caroline. Então ela sai da festa sem olhar para trás no ducado de Hexeville. O duque caminha em um escritório, seminu, com apenas uma toalha em volta do pescoço. O mordomo e o conde Arthur Gorgon olhavam claramente, apreciando a visão, enquanto Dante parecia irritado. Dante repreende o duque por ser descuidado, especialmente com os rumores que se espalham sobre ele ser sanguinário e cruel. Arthur ri dos rumores que fazem Dante acertá-lo com um livro. O duque os ignora e ordena que Dante investigue. Rachel Agnes. Ele lembra que quando passou por ela, a maldição dentro dele reagiu. Esta maldição é o segredo obscuro escondido no ducado de Hexerville. Ela o prende e o enche de uma dolorosa fome de sangue. Agora ele sente uma estranha esperança porque acha que encontrou algo que procurou por tanto tempo que parecia que ela era a pessoa certa para você, Duque. Ele se lembra de seu pai lhe contando sobre a maldição quando ele era jovem. Seu pai avisou que a maldição traria sofrimento, morte e chamas se ele tentasse fugir dela depois de conhecer Rachel, o Duque. Agora espera que ela seja a chave que pode desbloquear
aliviar suas correntes. Finalmente, Rachel retorna para a propriedade e Elise relata tudo o que aconteceu enquanto ela estava fora, desde o preparo dos suprimentos até as regras rígidas para novos trabalhadores. Ela também explica que alguns funcionários foram transferidos para a mansão. As reformas começarão em breve e Liz está sendo intimidada por outros empregados. Rachel dispensa a empregada e diz que Liz enfrentará coisas piores no futuro. Ela acrescenta que há muitas empregadas domésticas que podem servir Liz e Bella não foi feita para cuidar de tudo sozinha. Rachel promete novamente em seu coração proteger Liz até que ela cresça em paz. Quando ela entra no quarto de Liz e a abraça com força, ela sente o pequeno calor da criança naquela noite. Eles dormem juntos no quarto de Liz. Ela é uma irmã amorosa. Esperemos que ela consiga criar bem Liz. Enquanto isso, o Marquês e sua esposa, que empurraram Rachel para o Duque, agora estão sofrendo as consequências. Eles culpam Rachel e desejam seu mal. Então cancelam todas as reuniões em Greywood e causarão o caos na casa de Agnes. Na manhã seguinte, Rachel se sente estranha porque Liz é muito gentil com ela. Liz sorri amplamente enquanto segura a boneca que Rachel comprou. Rachel ri baixinho, fazendo sua serva se perguntar por que ela está bem. Humor, no entanto, o relatório do seu fiel funcionário afirma que a região está em apuros, pois muitas pessoas perderam os seus empregos, os comerciantes retiram os produtos, tornam-se limitados e os preços sobem demasiado rápido para ajudar o Ducado, promete trazer suprimentos e mandá-los em breve. Os maiores comerciantes se reúnem em Greywood, mas as coisas pioram após a reunião. A desculpa é que eles não confiam mais no ducado de Agnes. Rachel decide que eles devem investigar por que Greywood mudou de ideia e preparou um plano melhor. Ela pensa que se ela fosse tão implacável quanto o Duque Hexterville, ninguém ousaria se opor a Liz. Seus olhos caem sobre um carta-convite esperando em sua mesa. Ela a lembra das 4 famílias antigas do Império. Agnes é o leão, a família do norte é a gazela Harrisman, é a cobra, e Hexerville é o falcão. As pessoas acreditam que os gêmeos nascem com uma alma e 2 corpos. Os gêmeos do norte carregam essa crença e muitos os temem para mantê-los seguros. A família do norte permanece escondida por 7 anos. Agora as marcas do banquete, sua primeira aparição na sociedade. Rachel não é uma tirana, mas ela usará todas as chances que tiver. Ela planeja impedir a tragédia que se aproxima, pois sabe que o Duque do Norte perderá um de seus gêmeos se nada muda, Duquesa. Você pode fazer isso na propriedade de Hexarville. Dante termina sua investigação sobre a Duquesa Rachel Agnes. Ele relata ao Duque que a parte mais fraca do Ducado de Agnes é o setor de negócios, onde a negociação de Greywood falhou. Ele também diz que Rachel pode vir até ele em breve para negociar. Dante acredita que o Duque quer destruir Rachel aprendendo suas fraquezas. Ele acha o Duque pediu o relatório para atacá-la mais tarde, mas ele logo percebe que está completamente errado. Enquanto na propriedade de Agnes, a nova empregada começa a intimidar Bella novamente, ela está com raiva porque a empregada-chefe repreendeu-a por Bella. Ela força Bella a fazer suas tarefas e bate nela quando Bella se recusa, dizendo que não é seu trabalho. Pare de ser uma aproveitadora. Deixe Bella em paz. Bella se lembra por que Rachel a trouxe para o ducado. Rachel elogiou seu carinho e bravura e esperava poder proteger Liz com essa memória. Bella decide que deve revidar. Liz aparece e vai direto até Bella e pergunta se Bella quer a empregada. Desapareceu, já que a mulher só sabe intimidar os outros. Bella desabafa sua raiva, mas diz que a empregada está simplesmente com ciúmes, porque Bella entrou no ducado sem testes rigorosos. Bella diz que quer aprender e crescer. Ela sabe que Liz é a irmã preciosa de Rachel, então ela quer ser empregada doméstica. Liz nunca reclamará de Liz. Sorri e apoia seu sonho, mas no fundo, Liz quer que a nova empregada vá embora. Imediatamente, ela sabe que Rachel está errada porque ela não é a garota gentil que sua irmã pensa que ela é. Seu coração sente frio e peso, pois ela é uma criança estranha e com mau humor constante. Rachel brilha como uma estrela e dá amor sem qualquer motivo. Ela é linda e calorosa de uma forma que ninguém mais pode igualar. Liz, que recebe seu primeiro presente de verdade de sua irmã, se sente quebrada, mesmo enquanto tenta manter aquele calor. Liz realmente tem um lado negro. Alguns dias depois, Rachel visita a boutique de Madame Elliot, onde ela é calorosamente recebida. A boutique é a melhor loja de roupas da cidade, e Madame Elliot parece nervosa com a chegada de Rachel, já que leva muito tempo para visitá-la. Rachel a tranquiliza que está tudo bem, e Madame Elliot respira melhor. Rachel gosta dos elogios, sentindo o poder da riqueza e da influência ao seu redor. Madame Elliot serve chá enquanto secretamente admira Rachel e percebe Liz pela primeira vez.
Rachel elogia sua irmã fazendo Liz corar baixinho. Ah, que fofo. Madame Elliot explica que um novo design vai combinar com Liz, mas ela precisa mostrá-lo em particular por segurança. Razões pelas quais Rachel e Liz se afastam, deixando Liz sozinha por um momento. Enquanto saem, uma mulher se aproxima de Liz com palavras duras. Liz se lembra das dificuldades de seu passado. Quando a vida era dura e cruel, a mulher quer usar Liz para aumentar suas próprias vendas e proteger seu emprego na boutique. Ela acredita que Liz a ajudará a ter sucesso. Sem dúvida, a rua exige roupas adequadas e a boutique de Elliot tem uma maior influência ali. A mulher sabe que é difícil conseguir um emprego na boutique, então ela está disposta a ser egoísta para alcançar seus objetivos. Liz sente raiva e medo, mas tenta pensar na irmã para manter a calma. Finalmente, Liz age. Ela joga o chá na mulher e avisa para nunca mais incomodá-la. Ela declara que tem uma irmã que a adora e derrama o chá em si mesma para mostrar que Rachel vai defenda-a. Não importa o que a mulher fique congelada em estado de choque. Nossa, essa garota sabe como manipular a situação. Rachel se apressa para confortar Liz. Ela entra em pânico ao ver que as feridas do passado de Liz não podem ser curadas facilmente. Não importa o quanto ela tente mudar as coisas. A história original continua se desenrolando. Se você souber que Duquesa, sua preciosa irmã, é mais esperta do que você pensa, Liz chora enquanto ela explica o que aconteceu. Rachel a abraça com força e a lembra que ela é amada e preciosa. Não importa o que aconteça, a mulher que machucou Liz fica com medo de sua vida mais tarde naquele dia. Rachel visita o Ducado do Norte e é calorosamente bem-vinda. Ela sabe que deve ganhar muita força para que Liz não enfrente as dificuldades sozinha. Força Rachel lembra a si mesma que é mais poderosa que a espada. O primeiro passo de seu plano é construir uma rede de aliados. Uma pessoa-chave é o Duque do Norte. Ela deve ganhar a confiança dele, resgatando um dos gêmeos do perigo. Hoje, Rachel lembra como Noel North é considerado um sub-herói na história original. Uma vez ele emprestou seu poder à heroína original para destruir a Casa Agnes. Ele fechou seu coração depois de se sentir culpado por causar a morte de seu irmão quando ele era jovem. O jovem Noel, vagando em tristeza, foi confortada por mãos pequenas e carinho. A amada santa que todos amavam, ninguém poderia facilmente odiá-la. E até mesmo o personagem principal original caiu em suas palavras. Rachel conhece, Liz deu o seu melhor e não se arrepende. Liz uma vez se sentiu desesperada. E Rachel se arrepende de suas ações passadas depois de beber álcool forte. Rachel quer que ela conheça o amor da maneira que ela merece e sinta a verdadeira felicidade. Rachel dá aos gêmeos 2 apitos como presentes que eles são confusa, mas ela explica que eles são para emergências, assim como ela deu um para Liz, o Duque. O avô deles deseja que Rachel traga Liz da próxima vez, para que os gêmeos possam se tornar amigos de sua irmã. Rachel promete que trará Liz no momento em que ela intervir. A história original começa a mudar. Ela quer salvar essas crianças para o bem delas. E para Liz, ela se recusa a ver uma criança de 7 anos. Criança sofre perda e dor, enquanto os gêmeos brincam. Eles esbarram em Mason Waver, o segundo filho da Marquesa Waver. Mason chama duramente um gêmeo de desajeitado, e Noelle, um dos gêmeos, foge chorando e odiando festas de aniversário, onde ninguém os parabeniza, e onde seus pais nunca visitam. Noel continua correndo pensando em como sua mãe os odeia. Ela só entregou a ele um ursinho para tirá-lo de lá. Ao ver o irmão gêmeo, ele corre atrás dele gritando de raiva porque a mãe deles fez Noel de bobo, embora não haja mais ninguém por perto. Gale conforta Noel e promete pegar seu ursinho de volta da água. Noel se agarra ao irmão, sentindo-se seguro pela primeira vez em muito tempo juntos. Eles encontram coragem para enfrentar o momento, enquanto no corredor o Duque pede desculpas pelo comportamento dos netos. Mason diz que os gêmeos não deveriam trazer bonecas porque são meninos. Rachel aponta seu modo retrógrado de pensar e ignora seus olhares rudes. Ela sabe que seu foco deve permanecer na proteção das crianças. Seu objetivo é salvar todas as crianças vulneráveis e ficar alerta o tempo todo. De repente, ela ouve um apito e corre para os gêmeos, onde descobre que Gale está quase se afogando enquanto tenta resgatar o ursinho de pelúcia. Noel está frenético, se culpando pela morte iminente de seu irmão Rachel, e de rapidamente sabendo que a morte não deveria chegar a uma criança. Ela corre para salvar Gale mergulhando na água rapidamente. Embora seu objetivo original fosse ganhar a confiança do Duque do Norte, ela também desejava que os gêmeos fossem felizes juntos. O alívio a enche quando ela consegue salvar Gale por um momento, que ela imagina um final feliz.
Mas então, o Duque Hexerville aparece com uma expressão vazia com palavras provocativas, chamando Rachel, e um dos gêmeos de 2 ratos molhados, as crianças correm até o Duque, rindo e chamam ele tio Rachel. Fica confuso com a reação inesperada. O Duque sugere que eles troquem de roupa para não ficarem doentes, e Rachel percebe que, embora o dia de hoje possa acabar lidando com segurança com o Duque Hexerville, nunca será simples. Deve ser um problema. Duque Hexerville tenta encorajar um dos gêmeos a tomar banho novamente. Ele avisa que se eles recusarem, seu avô verá o que aconteceu. Embora ele já sabe que Rachel grita baixinho em agonia, vendo a cena tensa se desenrolar. O Duque lembra quando percebe Rachel correndo como se estivesse perseguindo algo, desesperadamente. Uma luz prateada perfura a noite e um som chega aos seus ouvidos, enquanto ela se move para salvar a criança. Ele a compara a uma borboleta, avisando que se ele agarrar seu cabelo, ele irá desabar. Rachel sente falta dos gêmeos por um momento, percebendo, ela está sozinha com o Duque. Sua mente volta ao último incidente, e ela sente um arrepio ao ver a expressão dele. Então ele a surpreende dizendo que ela já sabia que Gale poderia se afogar no lago, deixando-a atordoada. Ele pode lê-la. O Duque pede a mão dela, e Rachel teme. Ele ameaça que se ela recusar, ele queimará a mão dela. Ela não hesita sabendo que ele pode fazer ameaças terríveis sem piscar. Oh, Duque, por favor, esteja gentil com sua futura esposa. Apesar de seu comportamento frio, Rachel percebe que a mão dele está mais quente do que ela imaginava. Ela tenta permanecer positiva enquanto estuda o rosto dele com cuidado. De repente, ela deixa escapar que ela encontrou o que queria e o Duque a puxa para mais perto, perguntando o que é. De repente, o Duque North irrompeu pela porta, vendo que Rachel e o Duque Rexville se tocaram. Ele lembra ao Duque que o assassinato não é permitido entrar em casa. Rachel sente alívio, sabendo que está a salvo da ira do tirano. Mais tarde, Duque North expressa gratidão a Rachel por salvar Gale. Rachel também se sente aliviada, sabendo que ganhou alguma confiança. Ela reflete que formar um relacionamento com um Duque em ascensão é quase impossível sem boa vontade e promessas. Mas essas conexões podem ajudar Liz e Agnes. Família Rachel relembra seus momentos com o Duque Hexerville e sente medo, apesar de tudo, ele é um tirano, e ela teme que até mesmo a mão dela na dele possa agir como um sedativo para seu poder. Ela silenciosamente espera sobreviver à sua presença, sem lhe dar mais controle. Duque Hexerville pede a Dante para relatar tudo sobre a duquesa. Rachel Agnes Greywood é a maior facção do sul depois de Agnes família, mas eles rejeitaram a cooperação. Isso poderia prejudicar o ducado de Agnes. Mas com a ajuda do Duque Hexerville, pode ser administrável. O Duque decide ser paciente e esperar que Rachel venha até ele. Enquanto isso, o Conde Wickens não consegue perdoar Rachel por forçar sua filha a viver com um homem de um braço só depois que o Duque Hexerville queimou seu braço. Ele planeja secretamente destruir Rachel. A mão direita do ducado de Agnes, Rachel, relata tudo, desde os desenvolvimentos recentes que eles discutem, dando armas do norte aos cavaleiros e a pesada responsabilidade que isso carrega. Rachel a tranquiliza a mão direita que tudo ficará bem e sob controle. Rachel planeja visitar o norte para que Liz possa conhecer os gêmeos e fazer amigos. Liz insiste que quer que apenas Rachel vá, mas Rachel a incentiva, dizendo que os gêmeos são divertidos. Ela acredita que construir uma aliança entre o norte e Liz fortalecerá o apoio deles. Rachel sabe que deve proteger Liz a todo custo, mas também percebe que precisa confiança e planejamento cuidadoso. Liz sai para estudar e Rachel pede o último relatório sobre Greywood. Eles descobrem que o Conde Wickens está tramando o caos no ducado. O relatório também observa que o Conde Wickens e Marquess Cavendish são cunhados. Eles concluem que o Conde Wickens guarda um rancor de longa data. Contra Rachel, Rachel considera silenciosamente como combater seus esquemas. Corra para seu futuro marido ao saber que o Conde Wickens e o Marquês Cavendish são cunhados. Rachel sabe que só há uma solução. Pergunte ao Duque Hexerville, o Duque. Como esperado, ele estava esperando por este momento. Ele antecipou que Rachel viria até ele no momento esperado. Rachel conhece o Duque Hexerville, assim como ele previu que o Grão-Duque pertence ao Império Conjurador e seu governo autônomo é reconhecido pela família imperial. Ele é um governante independente dentro do Império. Rachel faz um acordo sabendo o que está em jogo. Se Greywood se envolver em suborno ou pressionar Hexerville comerciantes, o assunto não será uma simples disputa entre nobres, mas um conflito entre nações.
A gananciosa família imperial não ignorará Greywood se tal desculpa surgir. O Duque a surpreende com pedindo para verificar algo em seu corpo em troca de aceitar o acordo. Rachel fica atordoada e quase tropeça. Ele rapidamente a puxa para perto, dizendo que sua mente está divagando. Tudo o que ele quer é segurar a mão dela finalmente. Ambos aceitam o acordo, enquanto os servos entram em pânico, acreditando que o mundo mudou. As empregadas limpam a propriedade, sem parar, oprimidas porque uma mulher está visitando o conde do ducado de Rexerville Weekends. Fica furioso ao saber que Rexeville está cooperando com Agnes. Ele amaldiçoa Rachel pelos problemas que seu cunhado enfrentou. Até mesmo o duque de Rexeville rejeitou a filha de Harrisman. Família, mas ele pode cooperar com Agnes County Weekends. Ordena que Royne envie uma mensagem para a família Harrisman, enquanto Rachel retorna ao ducado de Agnes. É apenas uma questão de tempo até que o ducado recupera sua antiga glória. Ela recebe parabéns de seus funcionários e se pergunta silenciosamente se o arquiduque Rexerville poderia cuidar dela de mais maneiras do que a política. Não seja delirante, duquesa. O duque só quer sua mão, haha. Ou ele, Rachel, finalmente concorda em ir mais devagar depois que Rupert Marcus e até mesmo Anne insistem para que o médico da família a verifique. Ela descansa, mas seus pensamentos se recusam a se acalmar. Marquês. A hesitação permanece em sua mente desde o primeiro encontro. Ele constantemente descartou o valor dela. Então, o convite repentino dele apenas aprofunda sua confusão. Ela vira o envelope várias vezes, sem ter certeza se as intenções são genuínas ou outra tentativa de zombar dela. Quase parece que ele a está testando apenas para seu próprio entretenimento. Enquanto ela debate o convite, seus pensamentos se voltam para Liz. O desejo a atinge mais difícil do que o esperado. Ela imagina como a vida de Liz poderia ter sido se a história tivesse seguido seu caminho original, e aquela imagem assustadora a faz agarrar os lençóis com mais força. Rachel quer acabar com ela. Tarefas rapidamente, apenas para que ela possa passar mais tempo com sua irmã mais nova. Enquanto isso, dentro da mansão de Latville, Theo estuda uma carta com intensidade incomum. Dante fica por perto, esperando por uma resposta sobre o pedido da família imperial, mas Theo mal o reconhece. Apenas quando Dante empurra, Theo dá uma resposta, descartando casualmente o assunto. E, sugerindo um plano totalmente diferente de Dante, congela assustado com o quão imprevisível Theo se tornou. Dante secretamente se pergunta desde que Theo falou com ela. Uma faísca estranha apareceu no comportamento do Duque. Não exatamente afeto, não exatamente curiosidade, mas algo novo o suficiente para perturbar seu leal cavaleiro por gerações. O imperador manteve um olhar atento à maldição de Latville, especialmente depois que o ex-imperador foi deposto. Quando o atual imperador expôs a história sombria da família ao público, ele usou a fome de batalha de Theo como prova de perigo, e com o herdeiro legítimo ainda preso, Theo não tem chance de desafiá-lo. Mesmo assim, Theo não pode descartar a estranha atração que sente por Rachel. Algo nela atrapalha sua vida bem calculada. Cutucando-o em direção a escolhas que ele normalmente nunca considera, a noite cai, e Rachel gentilmente guia Liz para a cama. A pequena se agarra ao seu lado, e Rachel fica com ela até que ambos adormeçam enrolados um no outro, o calor do outro na manhã seguinte. Rachel vai ao encontro da Marquesa Waver. Sua saudação imediatamente a confunde. Seu tom parece muito casual, quase brincalhão, fazendo-a se perguntar se isso é normal ou se ele está intencionalmente tentando perturbá-la enquanto ela o estuda. Ele começa a fazer provocações leves que beiram a zombaria, como se estivesse avaliando as reações dela. Rachel se recusa a deixá-lo ter o controle. Mão, ela rebate com uma saudação educada, mas incisiva, de repente trazendo à tona a diferença de idade. O Marquês congela por um momento, incapaz de ler sua expressão. Ele claramente esperava que ela estivesse previsível, e ela não está lhe dando essa satisfação. Ele ignora o comentário dela e muda a conversa, dizendo que ela pode confiar nele se algum dia enfrentar problemas. Ele fala com a confiança de alguém que manteve autoridade por muitos anos, oferecendo orientação como o duque de longa data. Rachel aceita o sentimento, mas recusa firmemente a oferta. Ela o lembra que é duquesa há tempo suficiente para cuidar de seus próprios assuntos sob seu tom calmo. Ela ainda se lembra do mal que ele lhe causou no passado. Ela se recusa a deixá-lo fingir que eles têm uma história limpa na mansão Agnes Liz. Ansiosamente espera a volta de Rachel com saudades da irmã. Ela decide buscar alguns lanches para se distrair no caminho. Ela ouve empregadas sussurrando sobre Bella sendo maltratada por Mary. Mais uma vez, preocupação fica com raiva. Liz corre para encontrar Bella, determinada a resolver as coisas. Ela testemunha Mary e várias empregadas, deixando Bella trancada em um quarto, claramente despreocupada
com o fato de Rachel eventualmente descobrir a verdade, o descuido dele só aumenta a frustração de Liz quando as empregadas desaparecem no corredor. Liz se aproxima da porta trancada. Bella implora para ela buscar ajuda, querendo alguém com uma chave, mas Liz já está farta. Ela está cansada de ver Bella machucada repetidamente. Seus olhos endureceram com determinação. Ela decide que este é o momento de se vingar e acabar com o bullying de uma vez por todas no festa. Marquês Waver continua pressionando. Rachel com golpes sutis, cutucando seu status e maneiras como se ela ainda fosse a mulher tímida que ele uma vez subestimou. Rachel responde com uma leve risada, recusando mostrar irritação. A troca deles fica mais nítida, e logo os murmúrios dos nobres próximos aumentam. Olhos curiosos se reúnem, enquanto Rachel faz um comentário sobre o elevado título da marquesa, voltando sua zombaria diretamente para ele. A expressão de Marquise muda, incapaz de tolerar estar do lado perdedor. Ele arrasta Liz para a conversa. Aquele único passo em falso acaba com a paciência de Rachel. Seu tom muda e ela expõe tudo. Ela sabe sobre seu comportamento passado. A atenção dos nobres se concentra totalmente nele agora, e os sussurros se espalham, encurralando-o sob seu olhar atento, pois assim que o Marquês se encontrar indefeso diante seu conflito verbal, aumenta ainda mais. Theo de repente aparece ao lado de Rachel. Sua presença corta a atenção como uma lâmina, e os nobres recuam em choque. Até mesmo a vacilação do Marquês endurece claramente despreparada para a chegada do Duque. Rachel encara Theo intrigada com a dinâmica desconhecida entre ele e o Marquês. Theo se interpõe entre eles. Interrompendo a conversa como se fosse dele responsabilidade, Rachel escuta com atenção, ainda sem saber o que ele planeja ou por que está se intrometendo com tanta ousadia. O momento de Theo é perfeito demais para ser uma coincidência, enquanto Rachel tenta decifrar suas intenções. O Marquês pede licença abruptamente, não querendo aguentar mais um segundo sob o olhar de Theo. Os nobres se espalham, aumentando a distância, enquanto o medo se espalha pela sala. A tensão diminui, deixando Rachel e Theo sozinho. Rachel se prepara para se afastar, mas a mão de Theo repousa em seu ombro, impedindo-a. Ela olha para cima para se desculpar, apenas para ver uma mudança repentina em sua expressão. Sua respiração treme. Ele tosse e manchas de sangue escuro em seus lábios. Chamas roxas tremulam ao redor dele, distorcendo o ar. Os olhos de Rachel se arregalam, suas perguntas formando, mas nunca faladas. Theo levanta a palma da mão em direção a ela, lembrando-a do acordo. Eles fizeram as chamas pulsarem com urgência. Seu coração bate forte enquanto inúmeros pensamentos colidem em sua mente. Finalmente ela estende a mão e aperta a mão dele. Aconteça o que acontecer a seguir, ela sabe que essa escolha acontecerá. Mude tudo quando Rachel aperta a mão de Theo, ela imediatamente percebe a mudança. Seu calor ardente se suaviza em um calor suave, quase calmante. A mudança repentina a deixa confusa. Ela tenta se concentrar em seu pulso, no estranho brilho de chamas roxas desaparecendo ao redor dele. Mas sua visão fica embaçada quanto mais ela pensa sobre isso, a pressão se torna muito grande e seus joelhos dobram. Theo aperta ainda mais, mas Rachel finalmente desmaia. Arthur corre em direção a eles atordoado ao ver Theo apoiando Rachel inconsciente. Theo a estabiliza e silenciosamente revela o que ele começou a suspeitar, que Rachel possa ser a chave para acabar com a maldição de Lettville. Arthur congela o peso dessas palavras, afundando, se isso for verdade, tudo sobre o futuro de Theo muda em um instante, enquanto isso na residência de Harrisman Caroline está sentada em seu quarto. Cercada por inúmeras cartas endereçadas a ela, ela sorri ao ler cada uma delas. Deliciando-se com a admiração e os elogios, a atenção alimenta seu orgulho e ela saboreia cada momento enquanto classifica a pilha. Uma carta chama sua atenção. Seu tom é diferente, mais frio, quase zombeteiro. Seu sorriso vacila. Uma empregada caminha pegando as cartas que caíram no chão, percebendo a mudança repentina de Caroline de bom humor. Ela lhe entrega um jornal e menciona que o nome de Theo aparece na primeira página. Caroline o abre esperando bajulação ou fofoca que ela pode usar a seu favor, apenas para descobrir a manchete focando em Rachel e Theo, parados juntos na festa. Sua expressão escurece instantaneamente e ela rasga o papel em frustração. O ciúme brilha através dela como uma faísca secando sai. Ela se recosta segurando os pedaços picados com dedos trêmulos. Em vez de decepção, desaparecendo, seus pensamentos espiralam em direção à obsessão. Theo deveria estar prestando atenção nela, não em
Rachel, a ideia de Rachel entrando em um lugar que ela quer apenas para si alimenta um profundo ressentimento. O comportamento calmo de Caroline quebra quando ela se inclina para frente, estreitando os olhos com determinação. Ela começa a conspirar maneiras de remover Rachel da vida de Tel, totalmente convencida de que Rachel roubou um futuro que deveria ter pertencido a ela na mente de Caroline. O amor se torna um campo de batalha, e Rachel é a única obstáculo dentro da carruagem. Rachel lentamente abre os olhos, sua mente ainda nebulosa pelo colapso. O balanço suave das rodas a estabiliza e ela finalmente se senta ereta. A confusão se instala, enquanto ela percebe que eles já estão se movendo. Ela pergunta a Tel para onde eles estão indo, tentando descobrir o que aconteceu depois que ela perdeu a consciência, antes que ela possa pressionar mais. Tel responde com sua calma habitual tom, reconhecendo os rumores sobre a maldição de Letchville como se fossem fatos simples. Sua honestidade a deixa atordoada e silenciosa. Ela quer saber mais há quanto tempo ele sofreu o que desencadeou o roxo chamas, mas em vez de responder, Tel vira as perguntas para ela. A carruagem fica quieta novamente. Rachel olha para suas mãos se perguntando se ela agiu de forma imprudente. Ela usou seus poderes por instinto, suprimindo a maldição sem considerar as consequências. Agora ela luta com o acordo que fez, caso o cumpra ou renegocie por algo maior, a incerteza a atormenta especialmente, com Tel observando tão atentamente que seus pensamentos voltaram ao momento em que ela o tocou. As chamas o envolveram como uma dor crua e revelada. Sua força mágica era avassaladora, mas por baixo dela, ela sentiu algo frágil. O tempo passa e a carruagem finalmente para. Rachel olha para fora e congela. Tel trouxe para casa o alívio. Pisca por um momento e instantaneamente fica preocupado. Ela lembra do cavaleiro que a acompanhou até a festa. A expressão de Arthur fica tensa quando ela os menciona, fazendo com que o pavor cresça em seu peito. Ela imagina o pior por um piscar de olhos antes da carruagem. A porta se abre, revelando o cavaleiro inconsciente, mas ileso. Tel e Arthur saem imediatamente após não oferecerem nenhuma explicação dentro da mansão. Elisée corre para cumprimentá-la e informa a Rachel que o banho está pronto. O jantar será servido em breve e Liz foi esperando ansiosamente ouvir isso. Suaviza os ombros de Rachel. Pelo menos algo permanece normal. Rachel se move para subir, mas Anne chama mencionando que Liz está por perto. Rachel se vira com um sorriso, esperando que sua irmã corresse para seus braços. Em vez disso, um grito sai de sua garganta. Liz está caindo e é empurrada da escada da mansão Agnes antes mesmo de Rachel voltar para casa. Liz aparece fora de si, em lugar nenhum, e cumprimenta Mary com um sorriso misterioso. Mary se encolhe de surpresa, sem saber por que Liz está se aproximando dela com tanta ousadia. Liz olha para a entrada no momento em que vê Rachel chegar e seu sorriso fica mais afiada. Liz pega Mary pela mão e a gira, guiando-a de volta em direção à escada. Mary tenta entender o que Liz está fazendo confusão, rapidamente se misturando com pânico. No segundo seguinte, Liz solta seu aperto. Mary cai, escada abaixo em uma enxurrada de gritos assustados, enquanto Liz cai. Ela trava os olhos com Rachel. Rachel corre em sua direção horrorizada, enquanto Liz luta para conter o risada borbulhando por dentro. Ela gosta da preocupação que vê na expressão de Rachel. Rachel pega sua irmã nos braços. Liz está inconsciente, sua cabeça sangrando, e Rachel treme de pânico e raiva. Colidem dentro dela quando Liz, de repente, acorda chorando e apontando para Mary e Rachel. A expressão escurece. Sua fúria acende ao ver a empregada trêmula Liz esconde um pequeno sorriso satisfeito por ela. O plano funcionou perfeitamente. Os cavaleiros imediatamente arrastam Mary para longe, enquanto ela implora por misericórdia. Liz se sente triunfante, sabendo que Rachel agora está totalmente do seu lado. Horas passam. Bella corre para o quarto de Liz chamando por ela. O médico a silencia, indicando que Liz está descansando. A preocupação de Bella se aprofunda quando ela vê Liz envolta em bandagens. Deitada imóvel na cama, ela se senta ao lado de Liz, sem dizer mais uma palavra. Eventualmente, o médico e as empregadas saem permitindo que o quarto fique em silêncio. Quando Bella gentilmente chama seu nome novamente, Liz abre os olhos. Bella percebe que ela estava acordada o tempo todo. Liz sorri impressionada com a percepção de Bella. Bella estremece um pouco aliviada, mas inquieta. Liz então diz a ela que espera que Bella continue. Como sua empregada, seu tom é caloroso, mas seus olhos ainda carregam um toque de travessura. A mente de Rachel gira enquanto ela se senta ao lado de Liz.
A culpa a pica como agulhas. Ela acredita que falhou em proteger sua irmã mais nova, e o peso desse pensamento esmaga seu peito ao ver Rachel tremer enquanto chama por Liz. O médico calmamente avisa que Mary deve ser punida por suas ações. Rachel concorda, embora ainda pense neste mundo como uma história que ela sabe que deve contar escolhas. Certas agora que ela está vivendo dentro dele, suas memórias ficam confusas. Ela se lembra de sua vida como Yewon, a dor de suportar o ódio de estranhos, e até mesmo de sua própria família. Não houve ninguém para defendê-la, a vida ainda ecoa dentro dela. Ela se recusa a deixar Liz experimentar a mesma solidão e medo com determinação renovada. Rachel enxuga as lágrimas e se endireita sua postura. Ela ordena ao médico Alice e Rupert que lidem com todos que prejudicaram ou conspiraram contra Liz. A sala endurece com uma nova atmosfera. Rachel não é mais a frágil holandesa, como eles lembre-se que ela finalmente se sente como alguém que pode proteger em vez de ser protegida depois que os três partem. Rachel chama Luman. Ela quer respostas sobre o veneno que uma vez consumiu. Ela também procura informações sobre o misterioso bruxo envolvido. Luman começa a explicar as origens dos bruxos, seus variados poderes e a complexidade de suas relações com o mundo que ele toca. As capacidades de Tel Rachel escuta atentamente, absorvendo cada fato, embora a enxurrada de conhecimento faça sua cabeça girar um pouco. Quando Luman menciona o veneno da grama pirro, algo estala dentro dela. Ela se pergunta se ela tem a rara habilidade de purificar maldições. A ideia a aterroriza. Ela se lembra do acordo que fez com Tel e, instantaneamente, se arrepende de ter concordado tão rapidamente e tarde demais. Garota que o contrato foi à noite já selada. Cai sobre a mansão. Rachel entra no quarto de Liz com passos silenciosos. Ela ajuda Liz a tomar seu remédio e gentilmente a convence a dormir, quando Liz finalmente adormece. Rachel a escova cabelo e pede desculpas suavemente por não salvá-la. Tempo, a culpa retorna, mas desta vez isso alimenta sua determinação, em vez de quebrá-la. Rachel puxa Liz para um abraço cuidadoso, as lágrimas escorrendo por ela bochechas. Ela promete a si mesma que amará e protegerá Liz tão ferozmente quanto possível. Não importa quais desafios surjam pela primeira vez. Rachel sente que realmente pertence a alguém, e que alguém também precisa dela dentro do Palácio Imperial. O caos se instala em um silêncio assustador, enquanto Giorgio fica de pé sobre o corpo sem vida de seu irmão. Ele irrompe em gargalhadas maníacas, abrindo os braços como se todo o mundo, o palácio, deveria comemorar sua ascensão em sua mente. Ele finalmente se torna imperador e nada pode desafiá-lo. Ele avista Edwig próximo. O jovem príncipe treme e recua, o medo escrito claramente em seu rosto. Giorgio franze a testa com irritação. Edwig se parece muito com o pai deles, e a semelhança por si só alimenta a raiva de Giorgio. Ele ordena que os guardas trancem Edwig onde ninguém possa vê-lo. Giorgio começa a planejar seu próximo passo. Ele brinca com a ideia de envenenar Edwig de uma vez por todas, pronto para garantir seu trono completamente, assim como ele murmura para si mesmo. Tel emerge de trás dele sem avisar que a aparição repentina faz Giorgio congelar. Tel questiona a reivindicação de Giorgio ao trono. A calma em sua voz sacode Giorgio mais do que qualquer lâmina poderia antes que Giorgio pudesse responder. Tel oferece e ele faz um acordo. Sua ousadia choca Giorgio, que imediatamente fica na defensiva. O imperador tenta recuperar o controle, mas Tel se aproxima. Chamas roxas giram ao seu redor, lançando sombras sinistras nas paredes do palácio. A visão envia um medo frio percorrendo todo o corpo. Giorgio. Tel continua a provocá-lo, exigindo apenas uma coisa: um campo de batalha. Ele quer uma desculpa para travar a guerra e ele quer que o imperador forneça isso. Giorgio percebe que não tem poder para recusar. Tremendo, ele aceita o acordo desde que Tel o proteja. Ele troca sua liberdade pela sobrevivência, com muito medo de considerar as consequências. Dias depois, o palácio estremece com outra explosão. Um prato se estilhaça no chão da sala de jantar, enquanto Giorgio o joga furioso em Edwig. Sua frustração só aumentou, não importa o quanto ele tenta muito. Ele não consegue controlar a casa de Latville, e a humilhação queima Edwig. Senta-se calmamente à sua frente, seu rosto calmo e ilegível. Ele prevê exatamente o que está por vir e aceita. Os guardas dão um passo à frente, veem o príncipe e o arrastam mais uma vez para sua prisão escondida. Uma semana se passou e Liz finalmente se recuperou, trazendo a Rachel um alívio visível. Ela estava grata por sua irmã ter escapado do destino trágico de sua vida passada, mas a culpa a atormentava se ela tivesse confiado demais e fosse descuidada em suas escolhas. Os pensamentos de Rachel giraram até
que Liz chamou seu nome, puxando-a de volta ao presente que ela percebeu que estava lendo uma história, mas perdeu completamente a cabeça desde o ferimento de Liz. Rachel quase se esqueceu dos gêmeos. Ela queria que Liz os conhecesse de bom humor e planejava ler algo leve primeiro antes que ela pudesse decidir. Liz expressou o desejo de conhecer os gêmeos imediatamente. Os olhos de Rachel brilharam encantados. Sua irmã se sentia pronta em outro lugar. Caroline sentou-se rigidamente em um lugar nobre. Reunindo os nobres, a cobertura jornalística de Theo e Marquise vacilou quando o nome de Rachel surgiu. Caroline contorceu a raiva quando a fofoca passou para ela, e Theo Lady Moore provocou a ideia de romance entre Rachel e Theo. Todos os olhos se voltaram para Caroline. Ela começou a chorar dramaticamente, e o nobre repreendeu Lady Moore por ignorar os sentimentos de Caroline, contando mentiras sobre o interesse passado de Theo por ela e insinuando que ele logo se apaixonaria por outra pessoa. Lady Moore tentou se desculpar, mas a multidão estava absorta na teatralidade de Caroline. Ela se levantou orgulhosa e deliberada e invadiu sua carruagem. Uma vez lá dentro, ela ordenou que sua empregada enviasse uma carta ao Visconde Moore decidindo cuidar do assunto sozinha. Duque Harrisman ouviu em silêncio enquanto Caroline expressava o desejo dela de estar com Theo. Seu peito se apertou de preocupação, imaginando os perigos se ela se aproximasse do arquiduque com muita ousadia. Mesmo com seu título, ele não tinha controle sobre Theo. Ainda assim, ele lembrou a si mesmo que o dever de um pai era apoiar a filha. Mesmo em um caminho arriscado, a família Harrisman ganhou grande poder ao mostrar lealdade inabalável ao atual imperador, mas essa lealdade tinha um preço para garantir a sua ascensão. O duque teve de eliminar o seu rival político, a família Agnus. A memória permaneceu como uma sombra que ele não podia ignorar. Ele perguntou novamente a Caroline se ela realmente queria ganhar o trono de Theo. Coração. Ela sorriu maliciosamente, confiante de que poderia influenciá-lo. Alguém claramente esqueceu que o mundo não gira em torno dela na mansão. Agnes, Rachel e Liz se prepararam para conhecer os gêmeos. Rachel sorriu com o quão adorável Liz parecia, praticamente brilhando de excitação. Liz estava pronta para um novo encontro, enquanto a expectativa de Rachel parecia ainda maior que a de sua irmã. Enquanto viajavam, a mente de Rachel vagava. Ela imaginou como Liz poderia crescer, as amizades que ela formaria e até mesmo romances futuros. Ela mapeou cenários que ainda não existiam. As irmãs continuaram sua jornada felizes, sem saber do teias políticas se apertando em torno deles de todas as direções. E por hoje é isso, galera. O que vocês acharam? Como sempre, não esqueçam de curtir o vídeo e comentar para a próxima parte.